O universo dá o que você precisa receber. Pare de ouvir mentiras da própria mente. Pense na sua mente como uma grande sala vazia com paredes de pedra polida. Cada pensamento que você tem não é apenas um pensamento, é um som que você emite nesta sala. Se você grita medo, o que a sala devolve? Um eco de medo, medo, medo. Se você sussurra, eu não sou capaz, o eco volta amplificado, preenchendo cada canto do seu ser com a vibração da incapacidade. Agora entenda isto, e entenda profundamente. O universo não responde ao seu grito original, ao seu desejo consciente. Ele responde ao eco que preenche a sala. Ele responde à atmosfera, à frequência dominante do ambiente que você mesmo cultiva. Você está entendendo a profundidade disso? A responsabilidade é imensa, mas o poder que ela revela é ainda maior. Você pede por abundância, você reza por paz, você anseia por um amor que transborde, mas se o eco constante na sua mente é o da preocupação com as contas, o da memória de uma traição passada, o da dúvida sobre o seu próprio valor, o universo, em sua lógica perfeita e impessoal, entende que a sua realidade vibracional é a da falta, da dor, da insegurança. E então, ele te entrega mais situações que confirmam essa vibração. Não como uma punição, jamais, mas como uma resposta direta e precisa à sua assinatura energética. É como sintonizar um rádio. Você não pode colocar na frequência da rádio de notícias e esperar ouvir música clássica. O aparelho não está quebrado. Ele está apenas obedecendo ao seu comando. Não é que o universo te ignore. Pelo contrário, ele te ouve com uma clareza assustadora. Ele ouve o eco, não o pedido inicial. O problema nunca foi o universo estar surdo. O problema é que, ao longo de anos, nós nos tornamos arquitetos inconscientes de uma câmara de eco que distorce a nossa própria voz. Cada experiência negativa não resolvida, cada crítica que aceitamos como verdade, cada falha que não perdoamos, se torna uma parede a mais nesta câmara, tornando o eco da negatividade mais alto, mais rápido, mais convincente. A voz da dúvida se torna tão familiar que nós a confundimos com a voz da razão. Acreditamos que ser realista é esperar pelo pior, quando na verdade isso é apenas estar viciado no eco do medo. Essa câmara de eco tem um propósito. Ela cria uma zona de conforto. Mesmo que seja uma zona de conforto dolorosa, ela é familiar. O cérebro humano ama o que é previsível. É mais seguro ecoar a dor conhecida do que se arriscar no silêncio do desconhecido, de onde uma nova canção poderia surgir. E assim, você vive em um loop. Você deseja a mudança, mas a sua mente ecoa a permanência. Você busca a cura, mas a sua mente ecoa a ferida. E o universo, como um espelho perfeito, apenas reflete a imagem que o seu eco projeta. Ele não julga a imagem. Ele apenas a reflete. Veja, a maioria das pessoas tenta mudar de vida gritando mais alto na sala. Elas fazem mais afirmações, mais pedidos, tentam abafar o eco com um desejo ainda mais desesperado. Mas isso só cria mais ruído, mais caos. A verdadeira transformação, o verdadeiro segredo, não é gritar mais alto. É mudar a acústica da sala. É entrar nesta câmara mental e, conscientemente, começar a forrar as paredes com um material diferente. Um material chamado consciência. Um material chamado perdão. Um material chamado aceitação. Cada vez que você observa um pensamento negativo sem se identificar com ele, você forra uma parede. Cada vez que você escolhe deliberadamente um sentimento de gratidão, por menor que seja, você amortece o eco do medo. A primeira verdade fundamental que você precisa integrar em cada célula do seu ser é esta. Para mudar o que você recebe, você precisa, primeiro e antes de tudo, mudar o eco dentro da sua própria mente. Você precisa se tornar um observador silencioso do som que você mesmo está produzindo. Antes de pedir qualquer coisa ao universo, pergunte-se: qual é o eco que está preenchendo a minha sala interior neste exato momento?
A resposta a essa pergunta é a chave mestra. Ela revela não o que você quer, mas o que você de fato está criando. Agora que você entende que sua mente é uma câmara de eco, precisamos fazer algo que poucos se atrevem a fazer. Precisamos colocar a própria mentira sob um microscópio. Precisamos dissecar a anatomia da autossabotagem, entender do que ela é feita, qual é o seu DNA. Porque somente quando você conhece a estrutura de algo, você pode desmontá-la. Uma mentira mental não é uma nuvem aleatória de negatividade. Ela é uma estrutura precisa, uma construção com uma arquitetura específica. E essa arquitetura, quase sempre, é composta por 3 elementos genéticos fundamentais. Pense neles como um tripé que sustenta toda a sua dúvida. Se você quebrar uma das pernas, o tripé inteiro desmorona. O primeiro elemento genético, a primeira hélice deste DNA, é a memória de uma dor passada. A sua mente é um arquivo incrivelmente eficiente, mas não necessariamente inteligente. Ela não distingue bem o tempo. Para ela, a humilhação que você sentiu na escola há 20 anos pode ser tão viva e presente quanto o café que você tomou hoje de manhã. Quando uma nova oportunidade surge, uma que exige coragem, a sua mente não a vê como algo novo. Ela imediatamente escaneia seus arquivos em busca de um padrão correspondente. E o que ela encontra? Ela encontra a memória daquela vez em que você tentou algo parecido e falhou. Aquele negócio que não deu certo. Aquele relacionamento que terminou em dor. Ela pega essa memória, essa dor antiga, e a projeta sobre o presente. A mentira que ela te conta é: veja, é a mesma situação. O resultado será o mesmo. A dor virá novamente. Ela usa o seu passado como uma arma contra o seu futuro. Ela te convence de que o passado não é apenas uma referência, mas uma sentença. O segundo elemento genético, a segunda perna do tripé, é a projeção de um futuro catastrófico. A mente humana tem uma função primordial: garantir a sobrevivência. E para fazer isso, ela desenvolveu uma imaginação poderosa, uma ferramenta para antecipar perigos. O problema é que essa ferramenta, sem supervisão, se torna uma fábrica de desastres. Ela não se contenta em apenas reviver a dor do passado. Ela a usa como matéria-prima para construir cenários futuros aterrorizantes. Se você pensa em pedir um aumento, sua mente não projeta o sucesso. Ela projeta a cena do seu chefe rindo de você, te demitindo na frente de todos. Se você conhece alguém interessante, sua mente não projeta a felicidade. Ela projeta a traição, o abandono, a solidão. Ela cria um filme de terror e te força a assisti-lo em loop, como se fosse um trailer do seu futuro inevitável. A mentira aqui é sutil e poderosa. Não tente, porque eu já sei como isso termina. E o final é dor. Ela te faz sentir o luto por perdas que nunca aconteceram. E, finalmente, o terceiro e talvez mais profundo elemento genético: a identidade de não merecedor. Esta é a fundação sobre a qual as outras 2 mentiras se apoiam. Em algum momento da sua vida, através de uma crítica, uma falha, uma comparação, você aceitou uma ideia tóxica, a de que existe algo fundamentalmente errado com você, a de que você não é bom o suficiente, não é digno de amor, não é merecedor de sucesso. Essa identidade se torna o filtro através do qual você vê o mundo. Quando algo bom acontece, o filtro do não merecimento te diz que foi sorte, um acaso, ou pior, um erro que logo será corrigido. Quando algo ruim acontece, o filtro confirma: está vendo? É isso que você merece. A vida está apenas te tratando como você realmente é. Essa mentira é a mais devastadora, porque ela não ataca a situação. Ela ataca quem você é. Ela te convence de que a sua identidade é a de alguém destinado à escassez e ao sofrimento. Então veja a anatomia completa. A mente pega uma dor do passado, a usa para projetar uma catástrofe no futuro, e justifica tudo isso com a sua identidade central de não merecimento. É uma fórmula perfeita para a paralisia. Mas agora, você conhece a fórmula. Você pode vê-la.
E o que pode ser visto pode ser questionado. Quando um pensamento de autossabotagem surgir, não lute contra ele. Apenas o observe e pergunte: qual parte desta mentira você está usando agora? É a memória da dor? É a projeção do desastre? Ou é a velha história de que eu não mereço? Ao fazer isso, você deixa de ser a vítima da mentira e se torna o cientista que a analisa. Você traz luz para o DNA da sombra. E na luz, a estrutura da mentira começa, inevitavelmente, a se desintegrar. É um conceito que pode, a princípio, parecer injusto. Pode até irritar uma parte de você, aquela parte que tem uma lista detalhada de desejos e sonhos. A verdade é esta: o universo, em sua sabedoria infinita, raramente te dá o que a sua mente consciente, o seu ego, quer. Em vez disso, ele te entrega precisamente o que a sua alma precisa para evoluir. E este é o grande ponto cego da manifestação. É aqui que a maioria das pessoas desiste, acreditando que a lei da atração não funciona. Elas não percebem que ela está funcionando perfeitamente, mas em um nível muito mais profundo do que imaginam. Pense nisso. Sua mente quer R$1 milhão. Ela quer a segurança, o status, a liberdade que ela associa a esse dinheiro. Mas talvez a sua alma, o seu eu superior, saiba que a lição que você precisa aprender agora não é sobre ter, mas sobre ser. Talvez a lição seja sobre resiliência, sobre criatividade, sobre encontrar valor em si mesmo, independentemente do seu saldo bancário. E então, o que o universo te entrega? Não R$1 milhão. Ele te entrega uma crise financeira, um desafio, uma situação que te força a cavar fundo, a descobrir recursos internos que você nem sabia que possuía, a se tornar incrivelmente criativo e resiliente. Sua mente grita: isso é um desastre, o universo me abandonou. Mas a sua alma sussurra: finalmente, a ferramenta que eu precisava para crescer chegou. O desafio não era um obstáculo no seu caminho, ele era o caminho. O universo não te negou o seu desejo. Ele te deu o treinamento necessário para que um dia você possa lidar com aquele R$1 milhão sem se destruir com ele. Este é um princípio difícil de engolir, porque o nosso ego adora o conforto e detesta o desafio. O ego quer o pódio, mas a alma precisa da maratona. O ego quer o relacionamento perfeito, mas a alma pode precisar da solidão para que você aprenda a se amar primeiro. O ego quer o reconhecimento imediato, mas a alma pode precisar do anonimato para que você aprenda a criar por puro amor à arte, sem a necessidade de aplausos. Entenda, cada desafio, cada não que você recebe para um desejo seu, é muitas vezes um sim para uma necessidade mais profunda da sua alma. É um presente embrulhado em uma lixa, áspero por fora, mas projetado para polir você, para remover suas arestas, para revelar o seu brilho. A grande virada de chave acontece quando você para de interpretar a vida através da lente do eu quero versus eu não tenho, e começa a usar a lente do o que esta situação está tentando me ensinar. Quando você perde o emprego, em vez de entrar em pânico, você se pergunta: qual habilidade eu preciso desenvolver agora? Qual parte de mim está sendo chamada a despertar? Quando um relacionamento termina, em vez de se afogar na dor da perda, você se pergunta: o que eu aprendi sobre amor, sobre mim mesmo, sobre meus limites? Como posso usar essa experiência para me tornar uma pessoa mais completa? Essa mudança de perspectiva é a diferença entre ser uma vítima das circunstâncias e ser um aluno do universo. Isso não significa que você não deva ter desejos. Os desejos são a bússola da alma, apontando para uma direção, mas você precisa se desapegar da forma como a jornada se desenrola. Você aponta a sua intenção para o norte, mas precisa confiar que o caminho pode incluir vales, montanhas e desvios inesperados, cada um projetado para te equipar para o destino final. A verdadeira manifestação não é sobre forçar a realidade a se conformar com a sua lista de compras. É sobre se alinhar tão profundamente com o fluxo da vida que você começa a reconhecer a bênção em cada evento, seja ele rotulado como bom ou ruim pela sua mente. É quando você para de lutar com o rio
e aprende a usar a sua correnteza. É nesse momento que o universo para de parecer um adversário e se revela como o seu maior e mais sábio professor, entregando não o que o seu ego mimado quer, mas exatamente o que a sua alma grandiosa precisa para se realizar. Se o universo te entrega o que sua alma precisa, e não o que sua mente quer, e se sua mente é uma câmara de eco, então a pergunta mais importante se torna: como eu mudo a frequência do eco? Como eu passo a vibrar na frequência da minha alma, em vez de na frequência do meu medo? A resposta está em entender que você é, em sua essência, um instrumento biológico de recepção e transmissão. Você é um rádio. Um rádio incrivelmente sofisticado, capaz de sintonizar uma gama infinita de estações. E a sua consciência, a sua atenção focada, é o botão que gira o dial. Vamos usar uma analogia bem concreta. Imagine que a frequência do medo, da dúvida e da escassez seja a estação 99.9 FM. É uma estação que toca 24 horas por dia, um programa de notícias catastróficas, memórias de fracassos passados e previsões de futuros sombrios. Por hábito, por condicionamento, talvez desde a infância, o seu rádio ficou travado nessa estação. Você acorda e a 99.9 FM já está ligada. Você toma café ouvindo sobre os problemas. Você trabalha ouvindo sobre as suas inadequações. Você vai dormir ouvindo sobre as preocupações de amanhã. O som se tornou tão constante que você parou de percebê-lo como uma estação. Você acredita que ele é a única música que existe. Você acredita que ele é a realidade. Enquanto isso, em outra frequência, digamos, 101.1 FM, a estação da permissão, da abundância e da clareza está transmitindo. Ela não está transmitindo para um grupo seleto de pessoas. Ela está transmitindo para todos o tempo todo, com a mesma potência. Ela toca a música da sincronicidade, os relatos de gratidão, as vibrações de paz e de propósito cumprido. A estação 101.1 FM não está em um universo paralelo. Ela está aqui, agora, disponível, ocupando o mesmo espaço que a 99.9 FM. Você não a ouve não porque ela não exista, mas simplesmente porque o seu receptor não está calibrado para ela. Você não pode ouvir a música da abundância enquanto o seu dial estiver cravado na frequência do medo. É uma impossibilidade física e energética. Então, como na prática, você gira o dial? A calibração não acontece através da força. Você não pode gritar com o rádio para ele mudar de estação. Isso só criaria mais estática. A calibração é um ato de sutileza, de intenção focada. É a ciência da atenção deliberada. O seu foco é a sua energia. Onde a sua atenção vai, a sua energia flui e a sua frequência se sintoniza. O primeiro passo é, simplesmente, perceber em qual estação você está. É o ato de se tornar consciente do programa que está tocando na sua cabeça. Quando um pensamento de preocupação surgir, em vez de se deixar levar por ele, você para e diz internamente: "Ah, interessante. Estou na 99.9 FM de novo. Reconheço este programa." Esse simples ato de reconhecimento sem julgamento já cria uma pequena distância entre você, o ouvinte, e o programa, o pensamento. O segundo passo é a escolha consciente de girar o dial. Isso não precisa ser um esforço monumental. Pode ser o menor dos movimentos. Pode ser desviar o olhar da tela do celular e notar a cor do céu por 5 segundos. Pode ser parar o que você está fazendo para sentir a textura da sua xícara de café. Pode ser colocar a mão sobre o coração e sentir a sua batida, um ritmo que está te mantendo vivo sem que você peça. Pode ser forçar-se a encontrar apenas uma, coisa no seu ambiente pela qual você possa sentir uma faísca de gratidão. Aquele momento de foco deliberado em algo neutro ou positivo é o seu dedo girando o dial. Por um instante, você saiu da 99.9 FM. Talvez você ainda não tenha chegado a 101.1 FM. Talvez você tenha parado em uma estação de chiado, no silêncio entre as frequências, e esse silêncio já é uma vitória monumental.
A ciência por trás disso é que o seu estado emocional dita a sua frequência vibracional, e você pode mudar o seu estado emocional mudando o seu foco. É uma cadeia de comando interna: foco, pensamento, emoção, vibração. Ao praticar a mudança deliberada do seu foco, várias vezes ao dia, você começa a criar novos caminhos neurais. Você está, literalmente, religando o seu cérebro para encontrar a 101.1 FM com mais facilidade. No início, o dial vai parecer pesado e enferrujado. A sua mente vai querer voltar para a estação familiar do medo, a 99.9 FM. É normal. Mas a cada vez que você, com paciência e gentileza, gira o dial de volta para a gratidão, para a presença, para a beleza de um momento simples, você está lubrificando o mecanismo. Você está ensinando a si mesmo que existem outras músicas para ouvir, e com o tempo, sintonizar a frequência da sua alma deixará de ser um esforço e se tornará a sua nova e natural estação de base. Se você pode mudar sua frequência girando o dial da sua atenção, então precisamos explorar uma das implicações mais radicais e libertadoras deste poder. Vamos usar uma metáfora emprestada da física quântica, não de forma literal, mas como uma ferramenta para expandir a sua compreensão. Pense em cada momento presente como um ponto de bifurcação, um cruzamento. A partir deste exato instante, inúmeras linhas temporais potenciais se estendem para o seu futuro. Existe uma linha temporal onde você continua preso no eco do medo. Existe outra onde você consegue um pouco mais de clareza. E existe uma, talvez muitas, onde você vive a plena expressão do seu potencial. Não são futuros pré-determinados. São futuros potenciais. E a sua escolha, agora, determina em qual desses trilhos você vai embarcar. Cada decisão que você toma, especialmente as decisões internas, sobre em que focar e em que acreditar, funciona como uma agulha de trem, mudando a sua direção para uma linha temporal específica. Quando você escolhe, por hábito, se entregar a um pensamento de dúvida, quando você decide que a mentira da sua mente é a verdade, você está escolhendo a linha temporal do medo. É um caminho familiar, talvez até confortável em sua previsibilidade, mas é um caminho que inevitavelmente leva a mais do mesmo, mais escassez, mais frustração, mais daquela sensação de estar lutando contra a vida. Você não está sendo punido. Você está simplesmente experimentando as consequências naturais da via que escolheu. Agora, o que acontece quando você, em um momento de clareza talvez inspirado por uma percepção como a que estamos tendo agora, faz uma escolha diferente? O que acontece quando, diante da voz do sabotador, você decide conscientemente não embarcar naquele trem? Em vez de seguir o roteiro do medo, você para, você respira. Você gira o dial da sua atenção como aprendemos. Você escolhe focar na gratidão, na possibilidade, na confiança, mesmo que por um único instante e sem nenhuma evidência externa para apoiá-la. Nesse momento, algo extraordinário acontece. Você não está apenas mudando seu humor. Você está realizando o que podemos chamar de um salto quântico. Você está pulando dos trilhos da linha temporal do medo e aterrissando nos trilhos da linha temporal da permissão. Este salto não é um processo gradual. É instantâneo. É uma mudança de fase. É como a água que, ao atingir 100 graus, se transforma em vapor. Aos 99 graus, ainda é água. 1 grau a mais, e é algo completamente diferente. A sua decisão consciente, a sua escolha de não alimentar a mentira, é esse grau final. É o efeito Quantum Leap. E a consequência mais libertadora disso é que, ao saltar para uma nova linha temporal, o passado da linha temporal antiga perde o poder sobre você. Ele se torna irrelevante. É como mudar de país. As leis, a cultura e a história do seu país antigo não se aplicam mais diretamente a você. Você está sob uma nova jurisdição. É por isso que pessoas podem passar por transformações radicais e aparentemente súbitas. Não é que elas apagaram o passado. É que elas fizeram um salto para uma nova linha temporal onde aquele passado não é mais a causa definidora do seu presente. A dor, o trauma, o fracasso,
Eles ainda existem como um fato na linha temporal que foi deixada para trás, mas eles não são mais o motor que impulsiona o seu veículo. O seu novo motor é a consciência, a escolha, a nova frequência que você deliberadamente sintonizou. Isso significa que você não precisa passar anos em terapia para consertar cada pedaço do seu passado antes de poder ser feliz. O que você precisa é da coragem para, no momento presente, fazer um salto. A cada vez que você escolhe a confiança em vez da dúvida, você está saltando. A cada vez que você escolhe o perdão em vez do ressentimento, você está saltando. A cada vez que você escolhe a gratidão em vez da reclamação, você está saltando. Não subestime o poder de uma única escolha consciente. Ela não é apenas uma pequena mudança. Ela é uma reescrita do seu destino. Ela é a sua declaração ao universo de que você não está mais disposto a viajar nos trilhos do medo. Você está pronto para uma nova jornada em uma nova paisagem, onde as regras do seu antigo eu não se aplicam mais. Você está pronto para saltar. Se você pode saltar entre linhas temporais mudando sua frequência interna, a próxima habilidade a ser dominada é a de navegar neste novo território. E para isso você precisa aprender a ler os sinais. Você precisa entender que o universo tem uma linguagem, mas ela não é feita de palavras. É uma linguagem silenciosa. É a linguagem da sincronicidade, dos símbolos, das sensações viscerais. Enquanto a sua mente grita em um idioma de lógica, medo e palavras, o universo sussurra em um idioma de sentimento, intuição e eventos perfeitamente orquestrados. A sua tarefa, como um viajante consciente, é aprender a calar o barulho da sua mente por tempo suficiente para conseguir ouvir esses sussurros. Pense nisso. Quantas vezes você já pensou em alguém e minutos depois essa pessoa te ligou? Quantas vezes você estava com uma dúvida e, ao abrir um livro ou ligar a televisão, a resposta apareceu bem na sua frente? Quantas vezes você sentiu um impulso inexplicável de pegar um caminho diferente para casa e, mais tarde, descobriu que evitou um grande acidente? Sua mente lógica corre para rotular esses eventos como coincidência. É uma palavra confortável, que nos permite descartar o mistério e voltar para a nossa realidade previsível. Mas coincidência é apenas o nome que o ego dá para a orquestração divina que ele não consegue compreender. É a linguagem silenciosa do universo em ação, e ela está acontecendo ao seu redor, o tempo todo. Para começar a decodificar essa linguagem, você precisa primeiro parar de dar toda a sua atenção à sua mente tagarela. A mente é uma ferramenta útil para tarefas práticas, mas é um péssimo mestre para guiar a sua vida. Ela é como um tradutor que só conhece um idioma e tenta forçar todas as outras línguas a se encaixarem em suas regras limitadas. Para entender a linguagem do universo, você precisa ativar outros sensores. O primeiro e mais poderoso sensor é o seu próprio corpo. Seu corpo é uma antena. Ele capta vibrações e informações do ambiente que a sua mente consciente ignora completamente. Você já sentiu um arrepio inexplicável ao ouvir uma verdade? Ou uma sensação de peso no estômago ao considerar uma decisão que não estava alinhada com você? Isso não é aleatório. Isso é o seu corpo decodificando a frequência da situação. O arrepio é um sim vibracional. O peso no estômago é um não retumbante. A sensação de paz e expansão no peito ao pensar em um caminho é a sua bússola interna apontando para o norte. A sensação de contração e aperto é a bússola te avisando que você está indo na direção errada. Nós fomos ensinados a ignorar esses sinais, a pensar racionalmente, a suprimir nossa intuição em favor de planilhas de prós e contras. Mas a verdade é que o seu corpo sabe a resposta muito antes da sua mente conseguir formular a pergunta. O segundo passo é treinar o seu olhar para perceber os símbolos. O universo adora metáforas. Ele se comunica através de padrões na natureza, números repetidos que você vê em todos os lugares, palavras que saltam aos seus olhos em outdoors, animais que cruzam o seu caminho de forma inesperada. Não se trata de se tornar supersticioso, mas de se abrir para a possibilidade de que o mundo ao seu redor é um espelho do seu mundo interior.
Se você está pedindo por força e, de repente, começa a ver imagens de leões ou carvalhos por toda parte, talvez não seja uma coincidência. Talvez seja o universo te mostrando que a força que você procura já existe, tanto no mundo quanto dentro de você. É um diálogo. Você faz uma pergunta com a sua intenção, e o universo responde com um símbolo. A chave para se tornar fluente nesta linguagem é a prática da presença. É impossível ler os sinais se você está constantemente perdido no passado ou ansioso com o futuro. É no silêncio do agora que os sussurros se tornam audíveis. É com os olhos do presente que os símbolos se revelam. Comece pequeno. Reserve 2 minutos do seu dia para apenas sentar e observar, sem julgamento. Observe os sons, as luzes, as sensações no seu corpo. Faça a si mesmo uma pergunta interna, como: qual é o próximo passo? E então, solte. Não procure a resposta na sua mente. Em vez disso, preste atenção ao que acontece no seu corpo e no seu ambiente nas horas e dias seguintes. A resposta virá. Talvez como um sentimento, talvez como uma coincidência, talvez como uma paz súbita. Aprender a linguagem silenciosa do universo é a jornada de uma vida, mas é a habilidade que finalmente te permite parar de lutar e começar a dançar com o fluxo da criação. E assim, chegamos ao coração do mistério. Percorremos a câmara de eco da mente, dissecamos o DNA da mentira, entendemos a diferença entre o que queremos e o que precisamos. Aprendemos a calibrar nossa frequência e a saltar entre linhas temporais, e começamos a decifrar a linguagem silenciosa do universo. Agora, estamos diante da conclusão mais libertadora de todas. Uma verdade que, se verdadeiramente compreendida e integrada, virará todo o seu conceito de manifestação e poder de cabeça para baixo. E a verdade é esta: você não atrai o que você quer. Você simplesmente permite a entrada do que já é seu. O seu poder não está em puxar a realidade para si. O seu poder está em parar de empurrar para longe as bênçãos que estão, neste exato momento, tentando chegar até você. Toda a nossa jornada até aqui foi sobre identificar e desmontar as barreiras que nós mesmos construímos. A mentira da mente, o eco do medo, a sintonia na frequência errada. Tudo isso são diferentes nomes para a mesma atividade: resistência. Nós resistimos à felicidade porque temos medo de perdê-la. Nós resistimos ao amor porque temos medo de nos machucar. Nós resistimos ao sucesso porque, no fundo, não nos sentimos merecedores. Nós nos tornamos mestres em construir barragens para conter o rio da abundância que flui naturalmente em nossa direção. E então, passamos a vida inteira rezando por chuva, sem perceber que estamos acampados ao lado de um rio represado por nós mesmos. O ato final de poder, portanto, não é a força, não é mais esforço, mais luta, mais afirmações gritadas contra a parede da nossa própria resistência. O ato final de poder é a rendição. Mas não confunda rendição com passividade ou derrota. Esta não é a rendição do soldado que desiste da batalha. Esta é a rendição consciente do mestre, que entende que a verdadeira força não está em lutar contra a correnteza, mas em se tornar um com ela. É o ato de, deliberadamente, soltar as armas, soltar a necessidade de controlar cada resultado, soltar a necessidade de entender cada porquê, soltar a necessidade de planejar cada passo do caminho. É olhar para o universo e, com uma confiança que nasce não da lógica, mas de uma profunda sabedoria interior, dizer: eu confio em você, eu confio no seu tempo, eu confio no seu processo, eu paro de lutar agora, eu me abro para receber o que for para o meu bem maior. Eu permito. Imagine a tensão nos seus ombros, nos seus músculos, no seu maxilar, acumulada por anos de luta, de controle, de preocupação. A rendição consciente é o ato de expirar e soltar tudo isso. É a permissão que você se dá para finalmente descansar. Descansar na certeza de que você é cuidado. Descansar na certeza de que o que é seu, por direito divino, encontrará o caminho até você no momento em que você parar de bloquear a porta. Quando você está neste estado de permissão,
Sua frequência vibracional se alinha naturalmente com a da criação. Você não precisa mais girar o dial com esforço, porque você se tornou a própria música. Você se torna um canal limpo, um portal aberto através do qual a inteligência do universo pode operar. É neste espaço de rendição que os milagres acontecem. As coincidências se tornam a norma. As soluções aparecem do nada. As pessoas certas entram na sua vida. Não porque você as atraiu com a força do seu desejo, mas porque você, finalmente, saiu do caminho. Você parou de sabotar o fluxo. Você desfez a barragem. A verdade final é que o universo não está te testando. Ele está te esperando, esperando você parar de acreditar nas mentiras que te contam que você está sozinho, que é uma luta, que você precisa merecer o seu lugar ao sol. Você já é merecedor. Você já é parte do todo. A sua única tarefa é lembrar-se disso e parar de agir como se não fosse. Portanto, o seu trabalho não é atrair, é permitir. O seu poder não é forçar, é render-se. A sua jornada não é sobre se tornar algo que você não é, mas sobre desaprender tudo o que te disseram que você era, para que você possa finalmente ser quem você sempre foi. Respire fundo agora. Sinta esta verdade em cada célula. Você não precisa mais lutar. A encomenda já foi enviada. Apenas abra a porta. Permita.